Nesta apresentação, vamos ficar a conhecer melhor a gaivota de bico fino. Vamos assim ver o que é esta espécie, como se identifica e onde pode ser vista. Vamos começar por ver a que família pertencem as gaivotas. Estas aves fazem parte da ordem denominada Charadriiformes, que reúne todas as limícolas e também as gaivotas, os moleiros, as andorinhas do mar e mais algumas aves marinhas. Dentro desta ordem existem 18 famílias. Uma delas chama-se Laridae. É a esta família que pertencem todas as espécies de gaivotas do mundo. Esta família compreende um total de 51 espécies, ou seja, em todo o mundo há 51 espécies diferentes de gaivotas, que se distribuem por todos os continentes, ou seja, em todos os continentes há pelo menos uma ou várias espécies de gaivotas. No caso da Europa, temos 12 espécies de gaivotas que são nidificantes, ou seja, nos diferentes países da Europa, o número total de espécies de gaivotas que podem ser encontradas a nidificar é de 12. Para além disso, há várias outras espécies que são de ocorrência acidental. Isto significa que não fazem parte das espécies que ocorrem regularmente na Europa, mas que aparecem neste continente ocasionalmente vindas das suas regiões de origem, que tipicamente se situam ou no continente norte-americano ou nas regiões árticas, ou mais raramente no Médio Oriente. A situação em Portugal é a seguinte: existem 2 espécies nidificantes regulares e mais 3 espécies que são nidificantes irregulares. Até ao presente, entre espécies regulares e espécies acidentais, já foram registadas 20 espécies diferentes de gaivotas em Portugal. Isto corresponde a quase 40% do número total de espécies detectadas em todo o mundo. Ou seja, das 51 espécies, há 20 que já foram registadas pelo menos uma vez em Portugal. Passamos agora à gaivota de bico fino, que pertence a esta família Laridae, que, como se referiu, reúne todas as espécies de gaivotas. É uma gaivota de tamanho médio, com um comprimento medido desde a ponta do bico até à ponta da cauda, que varia entre os 37 e os 42 cm. A envergadura é de 90 a 102 cm. A envergadura, recorde-se, é a distância entre as extremidades das asas quando a ave está em voo. Para além destas dimensões, esta gaivota apresenta outras características importantes para efeitos de identificação, nomeadamente a cabeça, que é completamente branca, as patas e o bico são vermelhos. Note-se que a cor do bico e a cor das patas são características úteis na identificação de gaivotas, porque diferentes espécies apresentam diferentes cores e, portanto, prestarmos atenção à cor do bico e à cor das patas ajuda-nos a chegar à espécie correta. Esta espécie tem então as patas e o bico vermelhos e as asas são essencialmente cinzentas, de um cinzento claro, como que prateado, mas com branco e preto na extremidade. Já vamos ver mais à frente uma imagem em voo. Adicionalmente, durante a época de reprodução, ou seja, na primavera e no verão, os adultos apresentam um tom levemente rosado no peito. De resto, esta espécie é muito parecida com o guincho comum e é essencialmente com o guincho comum que pode haver confusão a nível de identificação. Mas, nas imagens seguintes, vamos aprender a distinguir as 2 espécies. Nesta imagem vemos uma gaivota de bico fino que neste caso está pousada na água. Recordamos aqui as principais características identificativas desta espécie. Antes de mais, a cabeça branca, que se vê facilmente na imagem. A cabeça não tem qualquer marca escura.
O bico é vermelho, este pormenor também se vê facilmente na imagem, e finalmente as asas são cinzentas. Vê-se as asas cinzentas com a extremidade preta no lado direito da imagem. Portanto, existe apenas uma mancha preta na extremidade. De resto, o tom dominante é o cinzento. Vamos agora ver a imagem de um guincho comum para comparação. Aparece no canto inferior esquerdo um guincho comum. Podemos ver que um dos aspectos que nos salta à vista é a presença de manchas escuras na cabeça, concretamente uma mancha mais saliente atrás do olho. Esta é uma característica que está presente no guincho comum, mas não na gaivota de bico fino, que tem a cabeça totalmente branca. Portanto, quando as aves estão pousadas, é útil ver o padrão da cabeça. Também notamos que a cabeça é um pouco mais alongada na gaivota de bico fino, ao passo que é mais compacta no caso do guincho comum, embora este aspecto possa ser de mais difícil avaliação. Vamos agora ver o aspecto desta gaivota quando em voo. Nesta imagem vemos a perspectiva lateral de uma gaivota de bico fino com as asas abertas. Mais uma vez, notamos as características identificativas. O padrão da asa é essencialmente semelhante ao do guincho comum, com a maior parte da superfície cinzenta, depois as penas exteriores brancas, com uma barra terminal preta nas primárias exteriores, que vemos aqui na imagem. Outro pormenor já anteriormente referido é a ausência de qualquer mancha escura na cabeça, também facilmente visível nesta imagem. Por fim, recorde-se novamente o bico vermelho, que se vê claramente nesta imagem, vendo-se também as patas vermelhas, portanto a combinação de vermelho do bico e vermelho das patas ajudam a separar esta espécie de várias outras espécies de gaivotas, e a separação do guincho comum é facilitada pela ausência de qualquer mancha escura na cabeça. Vamos agora ver qual é a área de distribuição desta gaivota. Começamos por ver um mapa que nos mostra a totalidade da área de distribuição. As manchas a amarelo indicam os locais de nidificação onde a espécie apenas está presente na primavera e no verão, a verde os locais onde a espécie está presente durante todo o ano e a azul as áreas de invernada. Identificamos assim algumas áreas a amarelo em torno do Mar Negro, entre a Turquia e a Ucrânia. Esta é, na verdade, uma das áreas mais importantes em termos populacionais, e depois temos outras zonas a amarelo também em torno do Mar Cáspio, na Ásia Central e na Península Arábica. Vemos que a orla do Mediterrâneo e a costa da África Ocidental, assim como a periferia da Península Arábica, são essencialmente zonas de invernada. No entanto, também existem aqui, e nomeadamente junto ao Mediterrâneo, alguns núcleos reprodutores que vamos ver mais em detalhe no mapa seguinte. Vemos então aqui a Península Ibérica e o Mediterrâneo Ocidental. Identificamos dois pequenos núcleos no sul de Espanha. São aqueles que nos interessam mais diretamente. Um primeiro núcleo, não muito longe da nossa fronteira algarvia, que fica nas chamadas marismas do Guadalquivir, mais concretamente junto ao Coto de Doñana e principalmente na zona das chamadas Salinas de Bonanza, já na província de Cádiz. E depois temos dois outros núcleos na parte oriental da península, entre a zona do Levante e a Catalunha. Trata-se de núcleos, todos os núcleos de Espanha são relativamente reduzidos por comparação com os do Mediterrâneo Oriental, mas dada a sua proximidade são aqueles que nos interessam mais diretamente. Portanto, vemos aqui três núcleos principais na costa mediterrânica de Espanha e também na costa atlântica, no caso do núcleo que está mais próximo de Portugal, e depois vemos que a área de distribuição da espécie se alarga a quase todas as costas do Mediterrâneo e às costas da África Ocidental, fora da época de reprodução. Note-se ainda a presença de núcleos reprodutores no norte da África, nomeadamente na Tunísia, onde a espécie será também essencialmente residente. Estas movimentações, e nomeadamente das aves que vêm do Mediterrâneo em direção à costa africana, são relevantes para o aparecimento da espécie em Portugal, que já vamos ver nos slides seguintes.
Antes de ver a situação portuguesa, vamos também ver quais são os países onde se situam as populações que quantitativamente são mais importantes. Temos aqui então novamente o mapa com a distribuição mundial da espécie e agora neste quadro podemos ver a dimensão da população dos vários países em casais. O país quantitativamente mais relevante é a Ucrânia, que se situa junto ao Mar Negro, com uma população estimada entre 25 mil e 40 mil casais. Portanto, a Ucrânia a reunir mais população do que todos os outros países da Europa juntos. A seguir vem a Turquia, também em parte junto ao Mar Negro, outra parte já junto ao Mediterrâneo, e depois a seguir a Itália com 3.900 casais. Temos também populações na Rússia, na França e no Azerbaijão, e aquela que nos interessa mais diretamente, que é a população de Espanha, está estimada atualmente em 800 a 900 casais. Portanto, se considerarmos as populações de Espanha, da Itália e de França, daquilo que poderemos chamar o Mediterrâneo Ocidental, estamos a falar aqui de um total em torno dos 5.000 a 6.000 casais de gaivotas de bico fino. Vamos agora ver então a situação em Portugal. A espécie não se reproduz regularmente em Portugal. No entanto, já podemos ver nos mapas anteriores que Portugal está situado perto de uma colónia de nidificação situada nas marismas do Guadalquivir e está também relativamente perto da rota de migração das aves que se dirigem para a costa ocidental africana onde invernam. E por isso não surpreende que com alguma regularidade esta espécie seja observada no sul do país. Efetivamente, é o Algarve que reúne a quase totalidade dos registros de gaivota de bico fino em Portugal. E dentro do Algarve há um local que se destaca, que é a reserva de Castro Marim. Na reserva de Castro Marim, situada junto à foz do rio Guadiana, são observadas com alguma regularidade gaivotas desta espécie, por vezes bandos que reúnem algumas dezenas de indivíduos. A reserva de Castro Marim fica no local assinalado a amarelo do mapa, ou seja, no extremo sueste do país. Existem registros noutros locais do Algarve e também em alguns pontos da costa ocidental, mas sempre em muito menor quantidade, e podemos dizer que a espécie no resto do país é realmente acidental. Ou seja, temos aqui um contraste entre aquilo que se observa em Castro Marim, onde a gaivota de bico fino é registada com regularidade, por vezes em números interessantes, havendo registros de bandos de várias dezenas, e a situação no resto do país, incluindo no resto do Algarve, onde a espécie pode ser considerada praticamente acidental, embora haja registros com alguma regularidade no sotavento algarvio, por exemplo, no concelho de Tavira. Mas quanto mais nos afastamos para o oeste, mais rara é a gaivota de bico fino. Em resumo, quem tiver interesse em observar a gaivota de bico fino terá as suas melhores hipóteses em Castro Marim, isto dentro dos limites do território português. Alternativamente, há sempre a possibilidade de observar a espécie nas suas colónias de nidificação situadas, por exemplo, em Espanha. Mas em Portugal é a reserva de Castro Marim o local privilegiado para a observação.